Bom, hoje vamos falar sobre o pecado. É um assunto abrangente, enorme. Certamente, quando pensamos em pecado, pensamos no mundo, no mundanismo, e esse, claro, é um dos aspectos do pecado. Mas o pecado, de fato, é uma violação da ordem divina na qual Deus criou o mundo, né? Com a qual Ele criou todas as coisas. Tiramos as coisas legítimas do seu lugar, antecipamos ou abusamos do seu uso. E nós temos que entender mas nós temos que entender que o pecado é uma força dentro de nós que nos acompanha enquanto nós estivermos vivos. Cristo veio para perdoar e já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, como diz Romanos 8, versículo 1. Mas também nós temos que resistir. Há inúmeras passagens que falam sobre isso. Inclusive, o pai dos puritanos, né, o John Owen, que foi presidente da Universidade de Oxford e foi capelão do governador Oliver Cromwell, na Inglaterra, ele falou algo importante, já foi lembrado por muitos. John Piper se lembra muito disto, eu me lembro muito disso. Ele disse: pecado é uma força dentro de nós que quer nos matar. Ou nós mortificamos ele, ou nós matamos ele, ou ele nos mata. E a verdade é que nós temos que resistir, nós temos que entender que o Espírito Santo opera em nós, nos dá capacidade. Sem ele, nós não teríamos capacidade. Sem a obra da cruz, nós não teríamos como resistir, porque nós nascemos prisioneiros. Davi disse em Salmo 51, disse: eu nasci no pecado. Ele não estava acusando seus pais, não. Ele estava dizendo: esta é a natureza humana. O que é natural é fazer o que é errado. E um livrinho, e eu não costumo falar de livros específicos, mas um livrinho recentemente que chegou às minhas mãos, que eu quero recomendar. Não é um livro caro, é um livro publicado pelas edições Vida Nova, é chamado Pecados Intocáveis. Pecados Intocáveis, escrito pelo Jerry Bridges, Jerry, né? J-E-R-R-Y, Bridges, B-R-I-D-G-E-S. E ele fala sobre as coisas que nós permitimos fazer parte da nossa vida, que de fato são pecados. Ele começa pelo pecado da impiedade. Impiedade é o quê? É qualquer atitude, reação, pensamento, decisão, escolha, prioridade feita e estabelecida em nós sem levar em conta a vontade de Deus, sem levar em conta a palavra de Deus. Ou seja, é viver longe de Deus, é viver dividindo nossa vida entre coisas que nós achamos tem a ver com Deus e coisas que não, isso é da minha conta, não tem nada a ver com Deus. A verdade é que Deus tem a ver com tudo, com a nossa vida, com nossas escolhas, com nossas reações, com nossas amizades, com o nosso entretenimento. Pois é, tem certas coisas que nós assistimos e eu pergunto, se seu pastor estivesse do seu lado, né, numa cadeira ao seu lado, assistindo o que você assiste, você teria vergonha daquilo que você está assistindo? Ou sua mãe, ou Jesus, se ele estivesse sentado ao seu lado, você estaria assistindo este filme imundo, este filme violento, este seriado mundano? Não faria. Viver a nossa vida perante a face de Deus é o alvo do cristão. E esse livrinho fala de coisas que, olha, orgulho, essas coisas, né? Mas falta de perdão. Há pessoas que me perguntam: bispo, eu não consigo perdoar alguém. Como é que eu faço para perdoar alguém? Ele disse: primeiro se arrependa da sua incompassividade, né? Jesus contou a história do servo incompassivo que pediu ao seu Senhor perdão de uma grande dívida, uma dívida tão grande que ele não conseguiria jamais pagar.
e ele teria que ser vendido, ele e sua família toda, todos os seus bens, para começar a pagar sua dívida. Mas o Senhor teve piedade dele, foi compassivo, e ele perdoou. Mas o servo logo saiu e achou outro, um colega, que devia para ele uma dívida desse tamanho. E ele pegou o cara, agarrou pela camisa, jogou inclusive na prisão dos devedores. E quando o seu senhor soube, ele disse: não, assim não. Aí ele colocou ele nas mãos dos verdugos, dos torturadores, até que pagasse tudo. Gente, a falta de perdão não é, digamos, algo que você tem que esperar se passar a hora, se você conseguir superar o trauma. Não, é algo que você tem a obrigação de fazer como cristão, tem obrigação. E se você não consegue, então você está em desobediência a Deus. Você não está passando adiante aquilo que você recebeu. Isso é um pecado. E nós temos que nos arrepender desse pecado. Esse livrinho mexeu comigo. E eu quero recomendá-lo. Pecados Intocáveis. Muito, muito bom. Olha, Edições Vida Nova, entra na editora, fantástico. Não é um livro novo. Eu não sei nem se tem estoque. Se tiver, consiga uma cópia. Vale a pena. Isso é importante? Sim, é importante. É importante. Pedro falou que nós temos tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, mas nós temos que acrescentar à nossa fé conhecimento, domínio próprio, né? Nós temos, a vida cristã não é só uma carteirinha que você ganhou quando você levantou a mão ou quando você se batizou. É um processo. Paulo diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E muitos se esquecem disso. Muitos evangélicos vivem de uma maneira muito pecaminosa e nós temos que voltar às bases e entender que nós temos que manter óleo no nosso candeeiro, assim como as 5 virgens sábias da parábola, que mantiveram óleo no seu candeeiro para quando chegasse a hora. E as tolas não fizeram, não cultivaram sua vida. O Espírito de Deus, a leitura da palavra, a oração, comunhão dos santos. Isto é fundamental para a nossa vida. Esquecer disto é presumir sobre a graça, não é viver pela graça. Paulo disse: tudo que eu sou pela graça de Deus, por isso eu trabalho muito mais. 1 Coríntios 15. Temos que viver assim. Quero agradecer as orações de todos. Já terminei as minhas sessões de quimioterapia. Estou me recuperando. Está até voltando um pouquinho de barba aqui. Daqui a pouco, daqui uns 2 a 3 meses, vou ter cabelo e barba de novo. Então, agora eu estou parecendo um indigente, né? Um sem teto aqui, todo. Mas é porque está voltando, estou deixando, não estou raspando e está meio sujinho, mas vamos levando. Agradeço as orações, estou me sentindo melhor, né? Essa semana seria a semana da infusão e não vou fazer. Já é um alívio saber que eu não vou fazer. Eu continuo por aqui. Estou no Instagram respondendo perguntas quando posso, não é? @Bispo Walter, qualquer coisa, manda sua pergunta, coloco coisas aí, pensamentos, replico coisas que eu acho que são de virtude, de importância no Instagram. E eu volto aqui sempre quando eu puder, toda quinta-feira, um novo vídeo. Até a próxima. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesses tempos tão difíceis. Fico por aqui. Um abraço.